A COP26, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, começou 2 semanas atrás num clima de urgência. O planeta está em perigo. As temperaturas estão em alta. Era preciso assumir compromissos globais para impedir o apocalipse. O evento terminou no sábado de um jeito melancólico. Segundo a própria ONU, os compromissos assumidos na conferência fazem pouco para mudar o caminho em que estamos. O português António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, demonstrou decepção com o resultado. Jamil, você cobriu o evento durante todo esse tempo. Qual o seu balanço da COP26? Bom, eu acho que você usou a palavra correta, melancólico. Insuficiente e também demonstrando como é difícil equacionar, de um lado, a economia e do outro lado, a ecologia. Isso, obviamente, ficou muito claro nessa cúpula. Agora, também ficou muito claro que nós temos aí um país chamado Brasil que desapareceu do protagonismo, ou que era protagonista nesse tema e desapareceu. É muito preocupante quando a gente vê que o stand brasileiro, que o pavilhão brasileiro, por exemplo, era, na verdade, patrocinado pelos ruralistas e pela indústria. Você fala, mas qual o problema? Não, nenhum problema. São atores legítimos. O problema é que a delegação brasileira tinha 500 pessoas. 500 pessoas. E não incluía nem indígena, nem movimentos sociais e nem ambientalistas de nenhum tipo. Então, você obviamente se pergunta que delegação era essa do Brasil. Até Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, usou a palavra que era o Brasil geneticamente modificado. É um Brasil transgênico. Exato. Né? Transgênico que apareceu em Glasgow. Agora, a conferência ficou muito distante de qualquer tipo de resultado substancial. Houve um livro de regras, o livro de regras foi estabelecido. Agora, os pontos principais, que era energias fósseis, questão do financiamento dos países ricos aos países emergentes, tudo isso ficou para a COP27. Cada ano a gente vai nessas COPs e eles falam, é a cúpula da última chance. O ano que vem a gente tem de novo a última chance. A Amazônia teve desmatamento recorde em outubro. Foram 877 quilômetros quadrados, aumento de 5% em relação a 2020. Mas, para o presidente Jair Bolsonaro, que está passeando em Dubai, a Amazônia é um paraíso que não pega fogo e que não está em perigo, está intocado, imaculado desde 1500. O principal adversário do Bolsonaro em 2022, o ex-presidente Lula, também está passeando, só que aqui pela Europa. Ele se encontrou com o futuro chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Os dois falaram sobre conciliação de economia e preservação ambiental. Marina, você foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula. O Lula tem mesmo essa preocupação com a preservação? Porque eu lembro que você e ele tiveram alguns atritos nesse sentido, ou estou enganado? Mais uma vez, bom estar aqui com vocês. Acho que o Jamil trouxe uma coisa muito interessante aí do contexto da COP, que a gente precisa, de fato, ficar atento, mas em relação a essa questão de governos comprometidos com a agenda ambiental, e até bem pouco tempo, a visão, principalmente na América Latina, esquerda, direita, centro, lado, a maioria, todos, não é? Eram desenvolvimentistas, com uma visão de desenvolvimento econômico linear, sem questionar o modelo de produção e consumo que nós temos no mundo. No caso do presidente Lula, no primeiro governo do presidente Lula, houve um espaço maior para que se trabalhasse as questões ambientais. No segundo governo Lula, começou a haver uma série de conflitos, inclusive o próprio presidente começou a ouvir muito segmentos negacionistas que negavam o problema das mudanças climáticas e os negacionistas que negavam também o desmatamento, a ponto do presidente querer revogar as medidas de prevenção e controle do desmatamento que levou à minha saída em 2008. Era uma agenda que caminhou e caminhou com muitos ganhos, mas com muitos conflitos internamente ao governo. Agora, com certeza, durante aquele período em que eu fiquei no Ministério do Meio Ambiente e depois, quando assumiu o MINC, a Isabela, principalmente até 2012, o plano continuou andando, um plano que foi responsável
por evitar lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2 de 2004 a 2008, e fomos responsáveis por criar cerca de 80% das áreas protegidas que foram criadas no mundo. O Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento é fruto de um trabalho integrado de 13 ministérios, da comunidade científica, da sociedade civil e de agentes públicos comprometidos no Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, o próprio Ministério da Defesa, Ministério de Relações Exteriores. Eu poderia citar aqui os 13, mas acho que não temos tempo para isso. Havia conflito, não vamos nos esquecer, vocês falaram aí de governo geneticamente modificado, foi na época do presidente Lula que os transgênicos foram liberados, inclusive com uma resistência muito forte da minha parte, da minha equipe, mas que o rolo compressor veio dentro do Congresso com o próprio comando do governo. Não é? A maioria dos governos tem essa dificuldade de integrar economia e ecologia numa mesma equação, coisa que agora o tempo está dizendo que não há mais como protelar essa agenda. Marina, Belo Monte foi um catalisador dessa virada, dessa mudança de percepção e de posicionamento do ex-presidente Lula? Na verdade, Belo Monte sempre foi um investimento muito polêmico, muito difícil, porque um empreendimento da magnitude de Belo Monte não tem que provar sua viabilidade econômica, enfim, em função do problema da crise energética, a viabilidade em termos de fatores assim muito pragmáticos. É preciso provar a viabilidade ambiental, social e cultural, porque fica ali muito próximos aos indígenas, principalmente uma das nossas maiores tribos, que são os índios caiapós. Na época do presidente Lula, enquanto eu fui ministra do Meio Ambiente, nunca concordei com a licença de Belo Monte. Então, o que nós fizemos? Nós reencaminhamos o pedido de licença para estudos técnicos e científicos, porque nós tínhamos certeza de que o empreendimento não tinha viabilidade econômica, não tinha viabilidade social nem viabilidade ambiental. Havia ali um tensionamento muito grande, mas quando você está no governo não é só para dizer amém, você tem que fazer aquilo que é correto, e se não é para fazer o que é correto, você pede para sair, que foi o que eu fiz quando o presidente Lula tentou revogar as medidas de prevenção e controle do desmatamento induzido pelo Mangabeira Unger e pelos governos de Rondônia e do estado do Mato Grosso, grandes plantadores de soja. No caso de Belo Monte, depois a licença foi dada e os resultados são os que nós temos hoje. O projeto não é viável, de fato, do ponto de vista econômico, não é viável do ponto de vista ambiental nem social, e do ponto de vista do provimento de energia, ele deixa completamente a desejar, porque funciona com 1/3 da capacidade, porque é uma hidrelétrica a fio d'água, porque tecnicamente não tem como barrar, não é, ali o rio Xingu, porque senão nós vamos prejudicar todo aquele ecossistema, todo aquele processo, mais do que já está prejudicado. Os países emergentes, entre eles o Brasil, reclamaram na COP26 das posturas dos países ricos. Segundo o nosso lado, os compromissos estão desequilibrados. As nações ricas estabeleceram limite para o desmatamento, por exemplo, mas não se comprometem com a redução do uso de combustíveis fósseis. Além disso, os emergentes reclamam da falta de financiamento para as iniciativas ambientais. Ministro, é possível falar a sério de reversão dessas mudanças climáticas sem a participação ativa da União Europeia, da Rússia e da China? Ou tem jeito? Não acho que seja possível, de forma séria, encarar o problema das alterações climáticas sem que os principais países desenvolvidos tenham um papel de liderança. Aliás, eu acho que uma das mudanças nos últimos anos mais significativa no que diz respeito ao aquecimento global foi a mudança da administração norte-americana. E nós podemos ver isso nesta COP26, em que os Estados Unidos tiveram uma atitude de liderança a impugnar por metas de emissões de gases com efeito de estufas mais reduzidas. Mas talvez fosse importante que nós compreendamos a dificuldade do problema.
Porque todos os problemas ambientais têm, na sua base, um problema de distribuição de recursos. E é por isso que isto não é simples. Porque se fosse simples, estaria feito. Porque todos os países do mundo e todos os dirigentes políticos sabem, em primeiro lugar, que o problema existe em virtude da atividade humana, isto é, o aquecimento global é fruto da economia e da atividade humana, sabem que é urgente e sabem que temos também o tempo contado para fazer isso. E sabem uma outra coisa, é que, ao invés daquilo que calculávamos, nos últimos 20 anos o problema agravou-se e não melhorou, agravou-se. É claro que muita gente fala dos negacionistas, mas convenhamos, os negacionistas são uma minoria sem interesse. Todos os governos do mundo sabem bem qual é o problema, sabem que esse problema existe e esse problema tem que ser enfrentado. Qual é a dificuldade, então? A dificuldade é justamente como pagar a mudança da economia do carbono para uma economia sem emissões de gases com efeito de estufa. E isso é mais complexo. Porquê? Se vocês virem bem, em todos os problemas ambientais, por exemplo, nos problemas de primeira geração ambiental, aqueles que diziam respeito ao saneamento básico, isto é, água potável para todos, tratamento de esgotos, como nós tivemos aqui em Portugal há 20 anos atrás, eu fui ministro do Ambiente numa altura em que isso era o nosso principal problema, tudo isso se resolveu quando nós admitimos deixar de pagar a poluição como vítimas e passámos a pagá-la como contribuintes ou como consumidores. Hoje os portugueses pagam a poluição como consumidores. Nós todos pagamos uma taxa para que tratem os nossos esgotos e temos as instalações para o fazer. Também no aquecimento global é preciso pagar essa mudança na economia. E a forma de pagar é que é mais complexa, porque há duas diferenças relativamente a todos os outros problemas ambientais. O primeiro é que, se nós não fizermos nada, claro está, pagamos a poluição como vítimas, pagamos o aquecimento global como vítimas desse aquecimento global. Mas não somos nós as vítimas. As vítimas ainda estão por nascer. Ou, em alguns casos, nasceram agora. E isso torna o problema mais difícil, porque as vítimas não estão representadas verdadeiramente. E há, portanto, um certo cinismo em muitos dos dirigentes políticos quando se aborda o problema, porque realmente eles pensam, bom, tudo isto é um problema para o outro, e não no meu mandato, e não na minha existência. Porque quando falamos de aquecimento global no ano 2050, verdadeiramente nenhum dos que está aqui, eu provavelmente não estarei, vocês que são muito jovens ainda sobreviverão. Portanto, esse é o primeiro problema. Um outro problema é o seguinte, é que é preciso distribuir isto pelos países todos. E como é que se distribui pelos países todos? Bom, ao longo destes 20 anos nós fizemos progressos nesse debate e temos já alguns princípios que já estão aceitos. Um primeiro princípio que é de justiça ambiental, isto é, quem mais emitiu no passado tem que pagar mais agora. Isto é, qual é o objetivo? É que a temperatura no mundo suba, não vá além, da subida da temperatura, não vá além de 1,5 grau acima da temperatura média que se verificava antes da época industrial, isto é, enfim, meados do século XIX. Ora bem, para isso é preciso reduzir as emissões de carbono. Os países desenvolvidos foram aqueles que mais emitiram e, portanto, são esses que têm que pagar mais. Esse princípio é um princípio que hoje está estabilizado. Agora, quanto é que se vai pagar é um pouco mais difícil estabelecer. Os países em desenvolvimento, por outro lado, dizem, bom, vocês poluíram, vocês têm que pagar agora a conta desta alteração na economia, da descarbonização da economia. É certo, mas nós temos que ver também o seguinte, também um outro princípio foi emergindo, que é um princípio ao qual se refere como sendo um princípio, sim, mas não fazer pior, não fazer o mal outra vez. Isto é, os países em desenvolvimento também não têm o direito de agora fazer exatamente o mesmo que os outros fizerem e terem um caminho do desenvolvimento económico também baseado no carbono e nos combustíveis fósseis. Agora, esse equilíbrio entre quem vai pagar a fatura e qual é o ritmo da mudança é o debate que está de cima da mesa. É um debate político, não é um debate técnico. Quer dizer, isto é um debate que é político porque exige um julgamento social.
E mais até do que um julgamento social, até um certo juízo moral, porque verdadeiramente os beneficiários do que nós fizemos agora serão quem vier depois de nós. A gente já não está vendo problemas do clima afetando populações, principalmente populações mais vulneráveis? Sim, estamos a ver os primeiros sinais, mas verdadeiramente, o que é que os cientistas estão de acordo? É que tudo virá aí em força daqui a 3 décadas, 2 décadas. Portanto, isto está-se a agravar. E o que nós vemos, com o que nós vemos, nós ainda podíamos viver. Porque, enfim, é um desastre aqui, um desastre ali. Mas as coisas vão agravar se não fizermos nada. E este é o drama que o mundo vive. É preciso responder a isso por antecipação, porque nós sabemos que vai acontecer, não é? E temos consciência que vai acontecer. Por isso, a visão que nós, ou que muitos têm, que há uns políticos cínicos, hipócritas, incapazes de terem uma reflexão moral, não, isso não existe. Toda a gente hoje, acho eu, genericamente considerando, tem bem consciência que o problema existe, que o problema tem a ver com a atividade humana e que temos que ter uma resposta. Agora, se me permitem, desculpe, só para ir ao ponto brasileiro. Eu não sei se vocês deram conta do que o António Guterres disse nesta conferência. Ele às tantas disse assim: a Amazónia emite mais carbono do que aquele que consegue processar. Que consegue absorver. Faltava-me o verbo absorver. Vocês compreendem o que isto quer dizer? Isto é, nós já atingimos um ponto em que o secretário-geral das Nações Unidas, baseado nos últimos estudos científicos, nos diz assim: a Amazónia é mais um problema para o aquecimento global do que propriamente a solução para o aquecimento global. Bom, isto atingiu um ponto em que temos que fazer alguma coisa. E por isso quero dizer-vos o seguinte: eu vivi muito isto. Eu fui Ministro do Ambiente, fui Primeiro-Ministro, eu estive na Conferência de Copenhague e sei o papel que o Brasil desempenhou. O Brasil era uma das potências mundiais que tinha uma voz a dizer nesta questão climática. E sei bem o papel que o Presidente Lula e o Chanceler Celso Amorim desempenharam em Copenhague. Era um dos atores. Até poderia dizer o seguinte: lembro-me bem que nessa cimeira o Brasil tinha mais importância no conjunto do mundo do que propriamente a União Europeia. Como sabem, a União Europeia está na liderança, digamos, dos blocos políticos que exigem mais combate, mais rapidez na redução das emissões de carbono. Mas o Brasil, nessa altura, tinha uma posição de grande protagonismo. Porquê? Porque o Brasil tinha uma política externa em que a Amazónia era um ativo brasileiro. E baseado na ideia seguinte: se a Amazónia é importante para o mundo, bom, todos temos que pagar a conservação da Amazónia. A conservação da Amazónia não é apenas um problema brasileiro. Todos aqueles, mais uma vez, é questão de distribuição de recursos. Eu sinto o dever, enquanto europeu, de contribuir para a preservação da Amazónia. E se querem saber o que o mundo hoje sente com a situação brasileira, é que espero que vocês resolvam o problema muito rapidamente. E talvez no próximo ano, com as eleições, porque isto não pode continuar. Isto é, a política brasileira de proteção à Amazónia tem que ser uma política articulada com o mundo, mas uma política que valorize o Brasil. E sempre valorizou o Brasil. Sempre a Amazónia é um ativo do Brasil, não é um problema para o Brasil. E por isso, desculpa, é muito embaraçante para alguém que tem um amor pelo Brasil, como é o meu caso, eu gosto muito do Brasil, ver aquela conversa embaraçosa do presidente brasileiro com o antigo, eu ia dizer o presidente norte-americano, não é o presidente, o vice-presidente Al Gore. No qual ele propõe a exploração da Amazónia. Bom, estava a falar com a pessoa errada. Não é questão de explorar a Amazónia. Quer dizer, o Brasil tem ali um grande ativo que potencia o Brasil no mundo, que faz um Brasil global, um Brasil empenhado. Isto é, o mundo não pode dispensar o Brasil, o mundo não dispensa o Brasil, o mundo não pode dispensar uma potência de 220 milhões de pessoas e que tem a Amazónia. E o Brasil não se pode pôr fora desse mundo. Por isso,
vocês resolvam lá o problema no próximo. Mas aí Só tem o uma povo questão. brasileiro pode Perfeito. resolver, não é? A Marina quer falar. Mas aí Bem, eu acho muito interessante esse debate e ver o primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro, fazendo esse reconhecimento, ministro Sócrates, em relação ao papel e o protagonismo que o Brasil já desempenhou. Porque o Brasil foi um país que teve a coragem de, durante um certo período, liderar pelo exemplo. Liderar pelo exemplo vamos fazer concretamente o que precisa ser feito, ter resultados concretos e, a partir daí, nós vamos nos credenciar no debate junto a blocos que tinham uma liderança e continuam tendo muito forte, como é o caso da União Europeia. Hoje, o próprio Reino Unido, mesmo com o primeiro-ministro conservador, mas nós temos ali um protagonismo altamente relevante, toda essa reversão que nós tivemos nos Estados Unidos. Mas o Brasil tem, no caso da Amazônia, já um exemplo prático, concreto. Nós conseguimos reduzir desmatamento em 83% por quase uma década, no período em que nós crescíamos uma média de 2% a 3% no agronegócio e na economia brasileira. E só foi possível ao presidente Lula e ao ministro Celso Amorim, meu amigo, que trabalhamos juntos em várias articulações, levar aquele resultado para Copenhague, porque foi feito um dever de casa anterior. Um dever de casa que significou colocar 720 criminosos na cadeia, que significou implodir 86 pistas clandestinas na Amazônia, inibir legalmente mais de 60 mil propriedades de grilagem e criar 25 milhões de hectares de unidades de conservação. Esse foi um esforço hercúleo que foi feito e foi graças a esse trabalho que foi possível ao presidente da República e ao governo brasileiro fazer com que o Brasil fosse o primeiro país em desenvolvimento, o primeiro país emergente a assumir metas de redução de CO2. Agora, essa é uma agenda de fato difícil, complexa, com muita resistência que sempre tivemos, Ministério da Agricultura, Ministério de Transporte, Ministério de Minas e Energia, não é? Um trabalho que tinha que ser feito a partir de diretrizes de quem conhecia a agenda, que era fazer da agenda ambiental brasileira uma agenda transversal, que perpassasse todos os setores de governo para poder alcançar esse resultado. Isso caminhou relativamente bem até 2012. Em 2012, o desmatamento voltou a crescer porque foram flexibilizando as ações do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. É claro que nada se compara ao que temos hoje. Não é? É constrangedor, como disse o primeiro-ministro, ouvir o presidente Bolsonaro falar uma aberração daquela, assim como é terrível ouvi-lo dizer que aonde tem floresta é que tem pobreza. A economia da floresta, não é? Ela é muito mais rentável do que produzir soja, do que produzir gado. Não é? 1 hectare de floresta é muito mais rentável do que de gado e soja. Agora, para isso, precisa ter os investimentos corretos. Na questão da ajuda dos países ricos, existem os países pobres, parte da Ásia, da África, mas os países de economia de renda média, como é o caso do Brasil, já provou que fez o dever de casa a partir de si mesmo. E nós conseguimos o Fundo Amazônia, não foi para poder começar a fazer as coisas. O Fundo Amazônia, que hoje tem a participação da Alemanha, que começou com o dinheiro da Noruega, esse dinheiro veio em função dos resultados que nós alcançamos endogenamente. O Brasil saiu da posição de ser protagonista para ser pressionado, saiu da situação de ser parte da solução para virar um páreo ambiental. Aliás, o governo Bolsonaro nos faz páreo em tudo, em direitos humanos, em meio ambiente, em tudo. Não é? Mas o princípio da justiça climática está colocado, não é, para que a gente possa, como disse Mário, ajudar os países que têm dificuldade, situação de vulnerabilidade,
a mudar o seu modelo de desenvolvimento, fazer a transição energética, fazer a transição para esse novo modelo de desenvolvimento, que tem que ser sustentável, não só do ponto de vista ambiental e nem do ponto de vista econômico, tem que ser sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, e eu diria do ponto de vista político, ético e estético, porque boa parte das respostas técnicas nós já temos. O que falta é o compromisso ético de colocar essa técnica a serviço da mudança. Só que ela se depara com um problema, o sistema. O sistema é uma espécie de Procusto, né? Que ele vai tentando amoldar tudo e a todos para que ele continue existindo tal como é. Só que a ciência já disse não. Tem um limite. Não dá para continuar achando que a ciência vai resolver tudo. Vamos chegar a um ponto de não retorno. No caso da Amazônia, o ministro acaba de dizer, né? O ministro Sócrates acaba de dizer, não é? Nós podemos chegar a um ponto de não retorno. Boa parte da Amazônia já está emitindo mais do que sequestrando carbono. A Amazônia é um estoque de carbono equivalente a 10 anos de emissão do planeta inteiro. Isso é um míssil de carbono, não é? Só que a Amazônia também é uma potência de equilíbrio do planeta quando ela estoca carbono, quando ela sequestra carbono e quando ela é responsável por boa parte do balanço hídrico da América do Sul e da estabilização dos oceanos para onde ela manda, não é? Uma quantidade de água doce inimaginável. Então, a Amazônia é o lugar da bioeconomia. Aqui é possível fazer a transição. Aqui é possível juntar economia com ecologia numa mesma equação, respeitando as populações locais, juntando a biociência com os saberes tradicionais dos povos originários e promovendo justiça social. Porque esse novo modelo não pode ser um modelo para que, mais uma vez, se tenha 1% ganhando o equivalente a mais da metade da população do planeta, enquanto a gente vê a situação de degradação e pobreza que aumenta no mundo e particularmente no Brasil, agravada agora pela Covid, mas, claro, por um governo que tem uma postura de completo desprezo pelo meio ambiente, pelos pobres, pelos pretos, pelas mulheres, pelos indígenas, pelos gays. Né? Essa é a realidade que o Brasil está sendo chamado à responsabilidade. E eu tenho uma alegria, concluindo agora, né, de pensar o seguinte: a mudança, eu concordo, se dá no espaço da política, porque os grandes retrocessos vieram pela política, inclusive do ponto de vista da democracia. Agora, qual é o pacto de sustentação dessa mudança? Não pode ser novamente, aqui no Brasil, o Centrão, por exemplo, que teve na base de apoio de todos os governos, que sequestrou o sonho de milhões de brasileiros em todos os governos desde que reconquistamos a nossa democracia. Há uma qualidade que precisa, digamos, ser impressa nesse novo processo, porque dizem que sábios são os que aprendem com os erros dos outros, estúpidos os que não aprendem nem com seus próprios erros. E nós não podemos errar novamente em relação a direitos humanos, em relação ao meio ambiente, em relação a povos indígenas, em relação ao combate às desigualdades e estarmos integrados, né, no debate que está sendo feito sobre disrupção tecnológica, cooperação em saúde e mudança climática. É isso que vai fazer a diferença, é por isso que eu digo, antes da gente discutir apenas nomes, que são importantes, vamos discutir propostas, porque o que levou para o Brasil para o buraco foi discutir apenas projeto de poder e não projeto de país. Jamil, você queria falar um negócio rapidinho? Rapidinho, só para completar justamente essa posição do Brasil. O Brasil, nos primeiros dias da COP26, soltou um monte de confete, fez anúncios absolutamente vazios que não condiziam com a realidade, a Marina sabe muito bem disso. E esperou que esse confete criasse uma espécie de cortina de fumaça durante toda a COP, justamente para desarmar a bomba diplomática que poderia cair no colo. Conseguiu, até o último dia. O que aconteceu no último dia da COP? Vieram os números do desmatamento, que você citou. E aí os números do desmatamento basicamente escancararam o que de fato era aquele país e que de fato não tinha credibilidade nenhuma para negociar. Então, a farsa estava exatamente escancarada com os números. Era tão farsa, a farsa era de tal dimensão que o ministro do Meio Ambiente deu uma coletiva que se recusou a falar do desmatamento, com os números já conhecidos.
Né? Então você diz, bom, então tem algo muito sério quando o ministro do desmatamento, o ministro do meio ambiente se recusa a falar. O Brasil é ministro do desmatamento mesmo. É isso. Obrigado. É o ministro da boiada. Ministro, você quer falar alguma coisa? Sim, queria só dizer o seguinte, eu porventura fiz-me explicar mal, ou expliquei-me mal, porque eu sou testemunha, eu vivi esse período de afirmação do Brasil na questão do ambiente. E vivi com o gosto de um país que lidera hoje o mundo da língua portuguesa, se transformou num ator global. Um país que levava a sério as questões ambientais e as questões da preservação da natureza e transformava a Amazónia numa riqueza do Brasil que o Brasil exibiu orgulhosamente perante o mundo e principalmente na redução do desmatamento. O problema é que, hoje, a coisa transformou-se, tem uma outra dimensão geopolítica. Isto é, por exemplo, para a União Europeia, a questão do aquecimento global é uma das suas primeiras prioridades geopolíticas. Hoje os verdes têm muita influência no Parlamento. A maior parte dos governos compreendem que uma das lideranças da União Europeia no mundo é justamente essa batalha pelas alterações globais e, por isso, todos monitoram, está bem aplicado, está bem dito o verbo, todos monitoram a Amazónia, todos medem a Amazónia, todos se interessam pela Amazónia. E, por isso, o Brasil não pode continuar com o que foi feito nos últimos anos, pela simples razão que isso vai afetar a economia brasileira. Porque é uma ingenuidade pensar que o agronegócio terá futuro se alimentar da ideia que isso viverá do desenvolvimento e do crescimento do desmatamento da Amazónia. Pelo contrário, vai encontrar dificuldades terríveis no mundo todo. E no mundo todo, com a União Europeia, com a China, com os Estados Unidos. Como eu disse há bocado, acho que há duas coisas que mudaram muito nos últimos 10 anos. Muito. E mudaram o tabuleiro do jogo político. Uma é a liderança dos Estados Unidos nesta questão. Os Estados Unidos estão de regresso ao jogo na liderança no combate ao aquecimento global. E é uma grande mudança essa. Mas a segunda mudança é que o próprio mercado já entendeu para que lado vamos. Quer dizer, a ideia que a economia se opõe à ecologia ou que há um problema ambiental é uma conversa de há 20 anos. Nenhum economista hoje desconsidera ou desvaloriza as questões ambientais, porque sabe o perigo que isso representa. E por isso, se o agronegócio tiver uma visão de futuro, será o setor económico mais interessado na preservação da Amazónia. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.